tenho o prazer de entrevistar a psicopedagoga Irene Maluf. A Irene Maluf, que é uma psicopedagoga com vasta experiência e que é especialista em psicopedagogia pela PUC de São Paulo. Ela é editora da nossa bela e significativa revista de psicopedagogia. Ela é conselheira vitalícia da BBB e, além disso, coordenadora dos cursos de especialização em neuroaprendizagem e psicopedagogia do Instituto Saber, aqui em São Paulo e em vários lugares do Brasil. Então, Irene, com prazer nós vamos conversar um pouquinho sobre recursos e instrumentos utilizados na nossa área, que é a psicopedagogia. Então, eu perguntaria de início, Irene, o que são recursos e instrumentos psicopedagógicos? Olha, os recursos, na minha concepção, são os meios que nós dispomos no nosso trabalho. Eu os dividiria da seguinte maneira, em estratégias, né, que são aquelas formas que eu posso usar para atingir os meus meios, os meus fins, e também eu posso dizer que eu tenho instrumentos. Né? Os instrumentos são aquelas coisas que servem para eu atingir a minha estratégia, que eu uso na minha estratégia para então atingir aquele fim. Quando eu falo em estratégia, né, a gente pode até lembrar do Napoleão. A gente está lembrando de quê? De função mental. A gente está lembrando de função cognitiva e de função metacognitiva. E, a meu ver, isso é o que nos aproxima mais de Vygotsky, por exemplo, quando nós falamos da proximidade com o conhecimento e ao afastamento do não conhecimento. Quando nós trabalhamos com uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, a nossa principal função inicial é conhecer essa dificuldade de aprendizagem e nos aproximarmos dela de maneiras a levá-la a chegar ao conhecimento, ao aprender, não é? Então, é nesse momento que nós usamos essas estratégias, que nós nos propomos a descobrir essas funções executivas dela que estão rebaixadas e as funções metacognitivas que ou existem em um número muito pequeno ou são pouquíssimo desenvolvidas, é que nós vamos trabalhar. Do momento que nós estabelecemos tudo isso, nós podemos abrir um leque enorme, né, de instrumentos que são aqueles que hoje nós usamos tecnológicos, que são virtuais, que são abstratos, que são concretos e que vão fazer com que a sessão, como nós chamamos, né, se torne algo quase que lúdico, algo que faça com que a criança participe realmente e que exista aquela vinculação, aquele momento muito bom que faça com que a criança realmente se sinta emocionalmente muito bem, acredite que vai aprender e nessa a crença e nesse momento ela venha realmente a crescer. Claro. Então parece que isso que você coloca, que as estratégias, na verdade, elas não são únicas e dependem muito e principalmente do que eu quero, do objetivo e daquela situação e daquela criança? Sim, toda estratégia ela é pensada frente a um diagnóstico inicial. Então eu faço uma avaliação. Caso a criança passe por um médico, tenha um diagnóstico, né, final, ou caso somente eu mesma faça essa avaliação, frente a isso eu estabeleço quais são as necessidades da criança individualmente e a partir daí eu sou capaz de selecionar as estratégias, porque através daquilo que a gente verificou, a gente sabe quais são as funções cognitivas dela que estão com algum aspecto deficitário, quer seja a atenção, memória, linguagem, a capacidade inibitória, memória de trabalho, enfim, seja o que for, nós somos capazes de detectar como e em que quantia, vamos dizer, em que grau aquela dificuldade está estabelecida. E a partir daí nós temos que conseguir estratégias, buscar estratégias, estudar estratégias. Por isso que eu sempre digo que um caso, quando vem, é um livro que se abre. Né? Porque a gente vai escrever um livro sobre aquela criança de qualquer forma, porque a gente vai ter que estudar sobre aquilo. E vai ter que ser suficientemente humilde para dizer que não sabe nada daquela criança, que vai ter que aprender muito com ela. Né? E assim que é feita a psicopedagogia.